Olá pessoal, tudo bem? Faz algum tempo que eu não faço um vídeo. Hoje eu vou fazer um vídeo relacionado à montagem de uma fonte DC com regulador de 7805, tudo bem? Uma equipe, uns colegas pediram, então eu vou fazer aqui. Eu não vou entrar nos méritos dos cálculos, mas se for o caso, futuramente, se caso necessário, você solicitar, eu posso fazer sem problema nenhum. A primeira a gente tem que entender o que é uma fonte DC, né? Uma fonte DC, pessoal, ela é diferente de uma fonte AC, né? Mas vamos diferenciar o que é AC e DC. Quando a gente fala em AC, pessoal, está falando de corrente alternada, tá? Eu vou fazer um desenho aqui para a gente lembrar o que é uma corrente alternada. É uma tensão que ela varia em relação ao tempo. Então, em determinado tempo, eu vou ter um nível de tensão tal, né? Então, eu não posso precisar, num tempo específico, o nível de tensão que está acontecendo. Posso dizer, tempo 1 vai estar tendo tensão, porque ela está variando em relação ao tempo. Então, isso daqui é uma tensão de corrente alternada. Tá? Essa tensão de corrente alternada, a gente alimenta uma lâmpada aqui, né? Tem instrumentos que é necessário trabalhar com tensão alternada. Mas muitos equipamentos eletrônicos, vamos dizer que todos, eles utilizam uma tensão DC. Então, DC, pessoal, é uma tensão que ela não varia em relação ao tempo. E tem uma tensão em relação ao tempo. No tempo 1, vamos dizer aqui 5 volts, 5 VDC. No tempo 1, 5 volts. Tempo 2, 5 volts. Tempo 3, 5 volts e assim vai. Ela é contínua em relação ao tempo. Mas para que eu possa ter uma tensão contínua, ela vai ser derivada de uma tensão alternada. E para isso, eu tenho que fazer uns tratamentos. Tudo bem? Então, eu vou fazer um circuito aqui. E, primeiramente, eu vou precisar de um transformador, né? Um transformador, tá bom? Que tem a função de elevar, rebaixar e isolar a tensão. No nosso caso, é um transformador rebaixador, tá bom? Eu vou colocar um fusível aqui e vou alimentar com uma tensão alternada. No nosso caso aqui, de 127 VAC, tá bom? Esse nosso transformador que nós temos aqui no circuito é um transformador núcleo de ferro e ele tem uma derivação central. Mas como a gente precisa, como ele é 12 por 12 e eu quero apenas um circuito para 5 volts, eu vou pegar apenas esse enrolamento aqui que me gera 12 volts. E daqui para cá 12 volts. Eu vou usar apenas esse lado aqui, tá bom? Entendeu? Um transformador rebaixador, tá? E a primeira coisa que eu faço, eu tenho um nível de tensão tá, eu vou ter no meu primário uma tensão de 127, no meu secundário uma tensão de 12 volts em relação a essa bobina aqui, tá? Um nível menor, né? E agora, eu ainda não cheguei no que eu preciso, uma tensão DC. Eu ainda estou com a tensão AC, sendo que menor do que em relação à sua saída. Tem muitas coisas que se estudam em relação a isso, tá, pessoal? A quantidade de espiras, bitola do fio e outras coisas, tá bom? A gente não vai entrar nesse problema. A próxima coisa que eu preciso é fazer uma retificação. Como é que eu faço uma retificação? Existe um componente eletrônico chamado diodo, pessoal. O diodo também ele é muito bonito, tá? De falar, conversar, estudar a respeito dele, que é um componente da família semicondutor. Tudo bem? Então, o que faz o diodo? Ele retifica sinal. Vamos supor, isso aqui é o meu mais, que a gente chama de anodo, e isso aqui é o meu menos, que a gente chama de cátodo. Vamos fazer uma analogia rapidão aqui. Ele é uma chave aberta quando é polarizado inversamente. No nosso caso aqui, o nível negativo com positivo não passa. Positivo com positivo passa. Negativo não passa e assim vai. Vocês observaram aqui que eu estou apenas com o diodo em relação à minha tensão de entrada. Eu digo que eu tenho uma retificação de meia onda. Porque uma onda aqui ó, foi deixada de lado, porque ela não passa. Tá bom? Mas isso não nos interessa. A gente quer chegar numa tensão de onda completa, um sinal de onda completo.
porque em nenhum momento eu vou deixar de ter tensão. E para que isso aconteça, eu usando um transformador que não tem derivação central, no nosso caso aqui ele tem derivação, mas eu estou pegando esses dois, eu vou criar um ponto terra para ele. O que eu faço? Uma ponte retificadora, tá bom? Uma ponte retificadora. Pronto. Aqui eu crio o meu terra virtual. Neste ponto aqui, se eu colocar um RL qualquer, vamos supor, vou colocar um resistor, um LED por terra, tá? Se eu colocar bem aqui, eu vou estar alimentando uma carga. Neste ponto aqui, eu vou ter agora quem? O meu sinal retificado de linha completa. Como montei o circuito aqui, vamos ver se isso é verdade, tá bom? Então, vou mostrar aqui, ó. Nosso transformador rebaixador, tá? E eu estou alimentando o secundário dele com 12 volts em cima dessa ponte retificadora. Eu tenho 12 volts aqui, tá bom? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu osciloscópio e vou medir neste ponto aqui, ó, neste ponto aqui. Pode ver que apenas esse LED está aceso, ó. Eu fiz isso aqui, ó, usei uma carga, tá bom? E nesse ponto eu tenho esse sinal que vocês observem aqui, ó. Apenas a onda completa. Se caso não tivesse a onda completa, provavelmente alguns do diodo estaria com problema. E se, no caso aqui eu estou usando o diodo de forma individual, mas existe uma ponte retificadora já com essa característica de fazer isso, essa ponte aqui, ó, né? Então, nós chegamos aqui numa conclusão. Olha, é verdade. Até o momento, o meu sinal de entrada foi retificado. No entanto, pessoal, ele ainda não é um sinal contínuo. A gente chama isso de um sinal de DC pulsante, que ele tem essa característica, ó. Sobe, desce. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar próximo desse cara aqui. Qual é o nosso próximo componente? A gente chama que a gente vai utilizar um capacitor, que tem como finalidade de quê? De filtrar sinais, amplificar, filtrar sinais. Desculpa, meu sinal aqui tá, meu osciloscópio já é velhinho, tá cheio de ruído, tá bom? Armazenar. Então, vamos lá, voltando ao capacitor, ele tem a função de armazenar, filtrar, acoplar e desacoplar sinal. No nosso caso aqui, a gente vai utilizar ele como filtro. Ele vai armazenar energia. Então, eu vou colocar um capacitor aqui, tá bom? Obedecendo aqui, tá? A tensão de trabalho dela. A minha tensão de trabalho tem que ser sempre maior do que a tensão que vai estar nos seus terminais. No meu caso aqui, eu comprei uns 35 volts, tá bom? E a capacitância dele, quanto melhor a capacitância, menor é o ripple que vai acontecer. Tudo bem. Agora eu peguei, vou jogar aqui. Primeiramente, vou pegar o sinal agora aqui. Eu vou ligar este ponto ao capacitor. Como aqui. O meu osciloscópiozinho é velhinho. Eu acho que mais de ano que eu não usava esse osciloscópio. E tá cheio de mau contato aqui, tá bom? Vamos dar um desconto aí. Cadê o sinal? Ali, ó. Mau contato, pessoal, mau contato. Mais de ano que eu não uso, né? Tudo bem. Agora eu vou pegar ele e vou ligar esse fio aqui, ó, num capacitor. Tá aqui, ó. Vou ligar num capacitor. Vamos ver o comportamento. Ó. Tá? Eu vou tirar isso aqui, que eu ainda não estou falando do regulador. Eu estou no capacitor. Estou no capacitor. Se você observar, eu vou aterrar ele aqui, ó. Vou colocar aqui. Ó, olha aqui. Olha aqui, pessoal. Eu zerei aqui, vou jogar para descer. Ele subiu, ó. 1, 2, 3, 4,5, né?
4,5 vezes a escala de tensão, eu vou ter a tensão que está em cima do capacitor. Não vou entrar em cálculos agora, mas tudo isso tem uma explicação lógica, tá, pessoal? Para isso, tá? Então ele retificou. Aí você diz assim, Ademir, eu já consegui, já cheguei numa tensão DC? Se você observar, então DC, né? No entanto, ele ainda tem uma impureza. Vamos observar. Quase você não observa aqui, ó, mas aqui tem uma coisa que a gente chama de ripple. Eu vou ver se eu consigo visualizar aqui. Chave de observar. Aí, ó. Porque eu diminuí bastante o nível de tensão na escala do osciloscópio e trabalhei com o time por divisão. Aquilo que parecia ser uma tensão contínua tem uma coisa chamada ripple, que isso é indesejada. É o tempo de carga, é como se fosse assim, pessoal. O tempo de carga, o tempo de descarga, tempo de descarga, tempo de descarga, tempo de carga, tempo de descarga. Esse ripple aqui, ó, ele é uma coisa indesejável para a eletrônica. A eletrônica trabalha com micro, né, coisas, variações pequenas demais. E ele está relacionado, pessoal, com o tipo de armazenamento aqui. Se eu aumentar e colocasse um capacitor de maior valor, esse ripple iria diminuir, tá bom? Então, quanto maior a capacitância, menor será o ripple. No entanto, ele ainda ia existir. Nós podemos calcular um valor no capacitor eletrolítico com características melhor para esse circuito. No entanto, como a gente não está trabalhando com cálculos agora, só estou mostrando para vocês o que acontece, o ripple. Aí, eu estou agora bem aqui com esse nível de tensão DC e um ripple. Tensão em relação ao tempo. O que eu preciso agora? Eu preciso regular ela de forma que ela seja aproximada a uma tensão contínua. O que a gente deseja? Uma tensão que não esteja variando em relação ao tempo, tá bom? Existe circuito integrado com essas características de regular. A gente vai usar um circuito chamado 7805. O 7805 ele tem a finalidade de regular a tensão que entra em relação à tensão que sai, ou seja, regular a tensão de saída em relação à entrada. Ele tem uma característica, se a gente for ver no datasheet dele, datasheet é uma documentação do componente. Todo componente tem uma documentação, tá, pessoal? Então, eu ia verificar, olha, o nível de entrada pode ser de 20, 30, para que eu tenha na saída 5, né? Então, eu tenho aqui, se eu estou com 12 aqui, está com 12 aqui, menos a escala de tensão de VD, né? E algumas resistências que vem acontecendo no circuito. Mas tudo entra no cálculo, tá bom? Então, como é que a gente faz? O fabricante, ele te dá lá o 7805. 7805. Só lembrando, tá? Quando vi 78, quer dizer que é uma regulação positiva. Então, sim, positivo. 7812, ele vai regular 12 volts, ou seja, a minha entrada vai ter 12 volts, dependendo da minha, a minha saída vai ter 12 volts. Se fosse um 78 ou 08, vamos supor, e aí vai. Então, primeiramente, a gente vai ligar, ele tem o primeiro terminal dele, é o meu terminal de entrada, eu vou entrar com o meu sinal variante aqui, tá? Lembra que ele não está bem regulado. Este aqui é o meu terra. Esta aqui é a minha saída. A minha saída de igual aproximado a 5 VDC. Tá? Coloca-se aqui, pessoal, segundo o fabricante, ele sugere que você coloque aqui um capacitor cerâmico de 100 nano. 100 nanofarads. Serve como amortecedores também, como filtros de ruídos, tá? De 100 nano também. Então, vamos só voltando. Eu cheguei aqui, eu estou com o meu sinal alternado. Esse sinal alternado, eu tive um rebaixador.
rebaixou para 12, porque é um capacitor, um transformador rebaixador. Passei para um circuito retificador. Quando ele retificou aqui, nessa configuração, eu consigo ter nível de tensão DC pulsante. Não é o que a gente necessita, a gente precisa estar mais próximo possível de tensão DC. Eu coloco no capacitor, que tem a finalidade de armazenar e desarmazenar sinal. Então, à medida que vai subindo, ele vai carregando e vai descarregando. Esse ponto de descarregamento acontece uma coisa chamada ripple, né? Que é indesejado. Não. Então, para que eu posso melhorar isso aqui? Ou melhoro o banco capacitivo e eu uso também um regulador 7805, que na minha saída vai ter 5 volts, dependendo da variação da entrada do seu terminal. Esses capacitores são capacitores de filtro, que tem a finalidade de melhorar. Então, vamos ver o sinal, tá bom? Lembrando, aqui, nesse ponto aqui, eu vou ter um pulsante. Nesse ponto aqui, eu vou ter um ripple. Aqui na saída, eu pretendo ter um sinal próximo do ideal. Vou ligar aqui o circuito. Aqui nessa situação ainda não se alimentei o regulador. O LED está aceso porque eu estou tendo tensão no secundário, filtragem, né? Agora eu vou ligar o circuito ao regulador. Liguei o regulador. O sinal ainda está lá na entrada do capacitor. Vou tirar e vou pegar a informação na saída agora. O que eu tenho na saída? DC. Vamos lá. Ó, eu vou colocar em terra aqui para me tirar uma referência, tá bom? Vem aqui, ó. Terra, coloquei o meu zero aqui. Esse é meu zero. Na hora que eu deslocar para descer, ele vai subir o potencial. Ele subiu um quadrinho, 2 quadrinhos e meio. 2,5 vezes a escala. Eu estou na escala de 2. 2,5 vezes 2 dá 5. Então, o regulador está funcionando e ele deixou o nível de tensão praticamente descer, tá bom? Vamos confirmar através de medições se isso é fato na saída. Você meu multiteste na escala DC. Ih, caramba, descarregou o meu bichinho. Tá bom. Está carregado. O meu potencial negativo, eu vou colocar no terra e vou medir na saída, 5 volts. Ó, o terra, eu posso dizer, está aqui no virtual, ó. Bem aqui é o virtual, ó. Aí eu jogo na saída aqui. Olha aí. Consegue ver no teste? 5 volts. Maravilha. Quanto que está entrando aqui na entrada do 7805? Entrando 16 volts. Tá? Aí vocês falam, mas olha, eu estou medindo, eu entrei com 12, como é que eu tenho 16? Pessoal, tem uma coisa chamada tensão RMS, tá bom? Quando tu entra ali com o teu 12 é RMS, mas se tu for levar isso daí para tensão de pico, é vezes 0,607, tá bom? Aí vai lá para cima. Dá para demonstrar isso praticamente, facilmente com o osciloscópio, tá? Aqui no nosso caso aqui, futuramente, se for o caso, a gente pode fazer uma aula bem específica e detalhada desse assunto. Mas o que eu queria mostrar aqui, pessoal, são os níveis de sinais, tá? As características. Então, o circuito realmente, ele rebaixou a tensão de 110 para 12 volts. Como eu não tinha aqui um center tape nessa bobina, eu criei, utilizando uma ponte retificadora. Coloquei uma carga aqui para demonstrar esse nível de tensão, estava aberto aqui. Quando eu fechei, eu passei a ter o nível de ripple, que era desejado, não chegou ainda a ser uma DC, que a gente está esperando. Jogamos 7805 e na minha saída eu tive uma tensão DC de 7805, tá bom? Pessoal, espero que possa servir para vocês, tá? Para os alunos, para as pessoas que querem entrar na área de eletrônica. Às vezes você para pensar assim, isso é uma coisa repetitiva. Não é, pessoal. Porque todo tempo, todo momento, novas pessoas estão entrando na área de eletrônica e isso aqui é muito, muito necessário que se possa aprender.
tá? Que Deus abençoe e fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade.